21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 21. Os irmãos vão acompanhar assentados reverentemente a leitura do texto a partir do verso de número 7. Lucas, capítulo de número 21, a partir do verso de número 7. É a 53ª mensagem sobre o tema O Ministério de Jesus. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Lucas 21, 7, e assim nos diz a palavra do Senhor. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa esperança que ganhareis a vossa alma. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, irmãos. Amém. Esse texto, irmãos, é um texto, conforme nós acabamos de falar, que serve de base para a 53ª mensagem sobre a série de estudos sobre o ministério de Jesus. No ministério de Jesus, na noite de hoje, nós vamos ver que Jesus Cristo prenunciou dias difíceis pela frente. Esse aqui, irmãos, é um momento escatológico nas palavras de Jesus. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Jesus aqui está falando um prenúncio de como será que as coisas vão acontecer antes do fim. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o princípio das dores. Jesus Cristo está no templo, ele está no mesmo lugar onde nós estudamos na semana passada. Na semana passada nós estudamos sobre quando um pouco é tudo. As duas moedinhas daquela senhora, aquela viúva pobre. Jesus estava no pátio das mulheres observando os homens, as pessoas depositarem seu dinheiro nos 14 gasofiláceos que lá havia. Pois bem, naquele mesmo lugar, as pessoas, depois que Jesus ensinou sobre a oferta daquela mulher, os homens disseram assim para Jesus: Mas Senhor, vamos mudar de assunto. Olha o templo, olha que templo lindo, olha como ele está bem ornado, muito bonito o nosso templo, não, Senhor? E Jesus falou: É bonito? Pois deixa eu falar uma coisinha para vocês, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Jesus Cristo, então, ele introduz algo sobre o futuro. Nesse momento, Jesus Cristo está falando sobre algo que vai ocorrer anos depois. Aqui é aproximadamente o ano 33, ano em que Jesus morreu, aproximadamente, e houve uma destruição de Jerusalém no ano 70. Então, cerca de 35 anos depois, essa profecia se cumpriu. O templo foi destruído. Só que aí isso aguça a curiosidade dos discípulos. Eles perguntam então: Senhor, então quando que isso vai acontecer?
É nesse contexto que Jesus conta essa historinha que nós acabamos de ler. Jesus, então, se refere a algumas coisas que estão para acontecer proximamente. Já vimos a destruição de Jerusalém pelos soldados romanos, sob o Marechal Tito, no ano 70 da nossa era, e outras coisas que hão de ocorrer muito mais adiante, mas Jesus aquieta o coração dele, dizendo, ainda não vai ser o fim vai demorar. Mas existe aqui nesse ministério de Jesus, irmãos, existem algumas palavras que devem servir para a nossa reflexão na noite de hoje. Com essas reflexões nós queremos aprender sobre o princípio das dores. A primeira lição que nós observamos aqui, um dos primeiros sinais do fim, um dos primeiros sinais que antecederão o fim, está no verso de número 8, o surgimento de falsos cristos. No verso 8, irmãos, Jesus diz assim: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. O primeiro sinal que o Senhor Jesus Cristo aponta como um sinal dos tempos dos fins, irmãos, ou do fim, é o surgimento de falsos cristos. Eu tive o cuidado de procurar aqui, irmãos, alguns dos falsos cristos mais conhecidos dos séculos 19 e 20, e também alguns do século 21. Muitos homens, irmãos, têm se levantado em todos os quadrantes do mundo, de todas as origens, para falar que são eles a encarnação de Cristo. Então, ainda no século XIX, John Nichols, ele levantou-se dizendo ser a encarnação do Senhor Jesus Cristo, mas ele acabou sendo morto por 2 dos seus seguidores, porque ele se beneficiava da sua posição de liderança e acabava lançando mão do dinheiro que o seu grupo acabava arrecadando. John Nichols Thorne foi o primeiro do século XIX que se levantou e arrebanhou uma grande multidão dizendo, eu sou Cristo. Depois dele, Arnold Potter, um ex-mormon. Ele se levantou, ele se dividiu, ele saiu da igreja mormon e ele tinha visões. E já na igreja mormon, as pessoas já não lhe davam crédito porque ele tinha visões as mais diversas. Até que um dia Arnold Potter reuniu um grupo também, que ele conseguiu arrebanhar uma grande multidão, e ele teve uma visão de que ele seria assunto aos céus. Então ele subiu até um penhasco e resolveu pular de lá, porque acreditava que de lá ele seria assunto aos céus. Não foi. Uma outra pessoa, irmãos, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh é o primeiro islâmico que se levantou dizendo ser o Cristo. Também levantou multidões, um muçulmano, e a intenção dele era até interessante. Ele foi um sujeito muito bem sucedido no seu intento, porque ele se dizia ser o prometido de todas as religiões. E a religião que ele fundou prevalece até o dia de hoje com muitos seguidores. Ele dizia ser o Cristo. Depois de Bahá'u'lláh, posso citar aqui William Davis, um norte-americano, que ele dizia ser a encarnação do próprio arcanjo Gabriel, mas que ele também já tinha sido a encarnação de Adão, a encarnação de Abraão e a encarnação de Davi. Arrebanhou também uma grande multidão sendo o Cristo. Depois dele, um outro chamado Mirza Ahmad, também ele dizia ser a encarnação do Senhor Jesus Cristo e também do hinduísmo. Arrebanhou multidões, se enriqueceu tremendamente até a 5ª geração e simplesmente sumiu. Depois, um holandês, ainda no século XIX, disse ser o Cristo. Chama-se Lud Palingbert. Lud Palingbert, ele dizia que era o Cristo ressuscitado da modernidade. Isso no século XIX. Século XX, eu tenho aqui uma lista enorme, poderia gastar muito mais tempo, mas eu quero recitar, irmãos, aqui dois, que são os mais famosos já do nosso tempo. O primeiro chama-se
Jim Jones. Jim Jones, irmãos, é um pastor norte-americano. Ele era de origem protestante e ele começou a fazer um movimento muito forte no início dos anos 70. Ele saiu da igreja dele, fundou uma comunidade própria e as palavras, as conversas que surgiram eram palavras que despertaram a curiosidade dos investigadores do FBI e ele então se sentiu perseguido. Então ele comprou uma grande propriedade aqui na Guiana Central, e trouxe todo mundo dos Estados Unidos, seus seguidores, para cá. Perseguido porque as acusações eram pesadas, alguém conseguiu sair daquele sítio, avisou as autoridades da América Central entraram em contato com o FBI veio em peso, mas chegou muito tarde. Ele soube que a polícia estava atrás dele e ele então, criador do Templo dos Povos, ele levou todos os seus seguidores a tomarem um veneno. Ele patrocinou um suicídio coletivo. Eu me lembro muito bem desse caso, eu tinha 12 anos quando isso aconteceu e foi notícia no mundo inteiro, alguém que era o Messias. E eu quero encerrar essa primeira parte da nossa mensagem citando um outro, que esse é mais conhecido nosso, o Henri Cristo. Henri Cristo, ele é um astrólogo, ele é formado em astrologia, e de tanto estudar os astros, a questão da astronomia, o movimento dos astros, ele então se viu pela sua data de nascimento como a encarnação do Cristo, e desde 1969 ele se auto-intitula o Cristo. Observamos aqui, irmãos, que conforme Jesus Cristo disse, o fim não será tão rápido. Porque eu estou citando apenas alguns, não todos, a lista é vasta e já no século XXI outros estão surgindo como Cristo, mas eu estou pegando apenas alguns nomes de 2 séculos. Desde a época dos tempos bíblicos já havia pessoas dizendo ser o Messias. Esse é um dos sinais. Então, esse sinal, irmãos, já é mais comum a nós. Para os discípulos isso não era comum, mas Jesus diz, ainda não é o fim, mas o primeiro sinal é o surgimento de falsos messias. Um segundo sinal que o Senhor Jesus Cristo aponta aqui, irmãos, está entre os versos 9 e 11. São os conflitos entre as nações e também catástrofes. Os versos de 9 a 11 dizem, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Não no céu, mas do, que vem de lá para cá. Bom, guerras e rumores de guerras nós ouvimos há milênios, tá? Existiam guerras já antes de Jesus. Depois de Jesus, vivemos ainda em tempos de guerra. Quando essa última surgiu, esse conflito aqui, irmãos, na Rússia, naturalmente voltou à cena, à tona, esse tipo de comentário. Mas Jesus Cristo diz, ainda não é agora. Epidemia, quando surgiu há 2 anos, quase 3 anos, 2 anos e 7 meses aproximadamente, esse momento que até hoje nós estamos vivenciando, que é da epidemia, muitos voltaram a esse texto dizendo, estamos no fim. Irmãos, epidemias são cíclicas no mundo. Isso ocorre de tempos em tempos, mas é sim um dos sinais da vinda de Jesus. Essa foi uma epidemia terrível que ceifou milhares de vidas ao redor do mundo, mas ainda outras hão de vir. Ainda outras hão de vir, devemos nos lembrar disso, não devemos achar que essa foi a última. Não. O mundo será visitado por tantas outras, mas
catástrofes também, coisas terríveis e coisas que virão de Deus. Não sabemos quais, essa aqui é uma palavra enigmática, precisamos nos render a ela. Grandes sinais dos céus, algo que virá de cima. Então, o primeiro sinal, surgimento de falsos cristos. Segundo sinal, conflitos entre as nações e catástrofes. Mas o Senhor também fala de um terceiro sinal, perseguições físicas e ideológicas. Volte o seu olhar para os versos 12, 16 e 17. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Agora 16 e 17. E sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Observemos bem que um outro sinal, irmãos, é essa perseguição física. As pessoas serão entregues, até gente da própria família vai dizer: olha, eu conheço alguém da minha família que é crente, algo dessa natureza. Eu não sou, mas ele é. Haverá uma perseguição, irmãos, que será implacável. No passado isso também já houve. Os irmãos, se estudarem um pouquinho, bem de leve mesmo, um pouquinho sobre a Idade Média, os irmãos verão as grandes perseguições que os cristãos sofreram ali. Mas não apenas na Idade Média, muito antes disso. Os nossos irmãos do passado serviram, irmão, de tocha humana nas mãos do imperador Nero. Os crentes, os servos do Senhor, que eram pegos cultuando ao Senhor, eles eram presos e vivos, passavam piche, um betume no seu corpo. E eles eram pendurados nas grandes construções das ruas da cidade de Roma sob o imperador Nero. E vinha alguém com uma tocha e acendia. Os cristãos ficavam ali berrando, gritando para iluminar as ruas da cidade. Os nossos irmãos do passado. Outros irmãos nossos do passado também serviram de espetáculos circenses nos coliseus. Foram construídos vários coliseus ao redor do Império Romano. O mais famoso é aquele que está em Roma, mas eu sempre digo que ele não é o único. Ele é o mais famoso, mas não é o único. No decorrer da Europa, muitos tantos outros foram construídos, e da mesma maneira os nossos irmãos foram perseguidos fisicamente. Devemos nos preparar, irmãos, para sabermos ou nos conscientizarmos ou relembrarmos de que isso vai ser assim também. Vivemos tempos difíceis e as ideologias estão se levantando contra o povo de Deus, e muito sutilmente, de maneira muito ardil e sutil, as ideologias têm buscado silenciar a igreja, silenciar o povo de Deus, anular a palavra de Deus. Isso nós temos visto. São muitos as ideologias que têm se levantado, e muitos estão hoje concorrendo a cargos políticos com essas ideologias. Eles vão entrar nas igrejas, eles vão arrumar uma maneira, irmãos, de entrar nas igrejas, e ali o próprio povo de Deus não terá mais lugar. Por quê? Porque haverá perseguição física e também perseguição ideológica. Vai chegar a um ponto, irmãos, no futuro, em que os próprios familiares, com medo de serem condenados, irão nos entregar. É assim que vai ser. Isso é um dos sinais do fim, e Jesus, no seu ministério, disse: preparem-se, vai ser assim. Isso ocorreu nos tempos bíblicos. Mas Jesus Cristo está falando, repito, sobre algumas coisas que eram para aqueles dias e outras coisas que eram para um futuro bem mais distante. A quarta lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o Senhor está dizendo que, por mais que sejam os dias difíceis, a igreja não pode perder a oportunidade de testemunhar. Oportunidade para testemunhar. Volte o seu olhar para o verso 13. O verso 13 diz:
Isso vos acontecerá para que deis testemunho. A igreja, irmãos, ela não pode negar o Senhor a quem serve. Quão grande vai ser essa luta, quão grande será essa luta no futuro, mas também foi muito dura no passado. Muitos renegaram, mas tantos outros não, permaneceram fiéis ao Senhor. A lista de mártires também é muito grande. Há um texto, uma frase entre os estudiosos de missões, irmãos, que diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Todas as vezes em que as ideologias e os impérios tentaram calar a igreja, matando seus líderes, quanto mais líderes eram mortos, mais o evangelho cresceu. Por isso a frase, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Irmãos, vivemos dias difíceis, sim, vivemos dias difíceis, mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é: testemunhem, não se rendam, testemunhem. As perseguições elencadas no verso de número 12, que já lemos, irmãos, tem um propósito: testemunhar. Quando o apóstolo Paulo foi convertido ao Senhor Jesus Cristo, e sua conversão está narrada por Lucas em Atos capítulo de número 9, Jesus Cristo aparece a Ananias, que vai batizar o apóstolo Paulo, e ele diz assim para Ananias, porque Ananias, Jesus disse: vai na rua direita e batiza Saulo por sobrenome Tarso. E Ananias disse: não, Senhor, esse homem é perigoso. E Jesus diz a Ananias: não, vai, porque esse homem é para mim um vaso escolhido, e eu lhe ensinarei o que importa sofrer pelo meu nome. Ele vai testemunhar de mim. E foi assim que o apóstolo Paulo viveu até a sua morte, testemunhando em momentos difíceis da vida. Perseguição, irmãos, é momento de testemunhar. Dificuldades na vida não devem ser motivos para que a igreja cesse a sua voz. Jesus diz: deem testemunho. Concluímos a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, com o verso 19, quando Jesus Cristo nos fala para que nós nos mantenhamos firmes na fé. Volte o seu olhar para o verso de número 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Jesus Cristo está então falando da destruição do templo. Os discípulos estão curiosos sobre o fim. Jesus Cristo fala sobre coisas daqueles dias, daqueles anos, e coisas lá no futuro, que ainda não aconteceram até o dia de hoje. Mas a palavra de Jesus para os seus discípulos, para a igreja e consequentemente para nós é: mantenham a fé, perseverem. Esse medo do que vai ocorrer ou do que está ocorrendo não pode ser maior do que o tamanho da nossa fé. Ele está dizendo: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E isso realmente é totalmente bíblico, irmãos. Primeiro porque é o próprio Senhor Jesus, o Senhor da igreja, quem está dizendo isso. Nós calvinistas, nós de teologia reformada, dentro dos 5 pontos do calvinismo, tem um que é a perseverança dos santos. E é exatamente isso. Aquele que abandona, aquele que renega, irmãos, é porque nunca foi salvo, foi um grande interessado, mas ele sucumbiu às perseguições da vida. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, irmãos, nós temos ali, o capítulo 11 começa falando sobre a fé, uma definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se não veem, a convicção desses fatos. E depois o autor vai elencando um número de pessoas das quais o mundo não era digno. E ali ele vai dizendo coisas terríveis que os nossos irmãos do passado sofreram. E uma das mais terríveis, todas são terríveis, mas a que mais me choca, a mim particularmente, é pessoas que foram cerradas ao meio. Cristãos foram colocadas numa mesa, pessoas amarradas,
pelos pés e pelas mãos, e simplesmente obrigado a negar a Cristo, a fé em Cristo Jesus, e eles disseram: não, nós não negamos, mesmo diante do serrote na barriga, e disseram: não, eu creio. E então, por conta disso, um de uma ponta com o serrote, o outro lá da outra ponta, então começaram a serrar, e eles morreram professando essa fé, homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, de fato, o Evangelho sempre foi perseguido. A igreja, idem, e Jesus está dizendo: prevaleçam. Não deixem que esse medo, esse sopro, acabe com um pouco de fé. Não, é na vossa perseverança que vocês ganharão a vossa alma. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Jesus Cristo, no seu ministério, ele não apenas somente curou, ele não somente apenas abençoou pessoas ou visitou vilas, mas ele alerta a igreja sobre os dias difíceis do futuro. Nas suas palavras, no seu ministério, ele alerta a igreja para momentos de grandes perseguições. E perseguições, irmãos, não apenas de ouvir falar, mas perseguições de arrombar portas da casa, de chegar no meio da noite, de tirar da cama, de colocar capuzes na cabeça e levar para lugares ignorados. E torturas, e mais torturas em nome da fé. É necessário que a igreja de Cristo entenda que ser cristão nunca foi fácil. E que o cristão verdadeiro não sucumbe. O cristão verdadeiro persevera na sua fé. Precisamos clamar mais a Deus, irmãos, para que não nos falte fé. E Jesus intercede por nós. Dias antes de momento difícil da crucificação de Jesus, Jesus, sabedor de todas as coisas, chamou o apóstolo Pedro e falou: Pedro, o inimigo pediu a tua alma. Eu roguei por ti para que não te faltasse fé, meu querido. E a gente sabe muito bem o que aconteceu a Pedro. Ele sucumbiu e ele negou ao Senhor 3 vezes. Mas teve tempo de se arrepender. E foi restaurado ao ministério pelo próprio Senhor da igreja. O Senhor restaura, mas ele intercede por nós. Ele continua a interceder pela igreja. O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos, para que não percamos a fé, para que permaneçamos firmes. Porque se diante de problemas pequenos nós de fato nos apequenamos, como nos diz Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A nossa força, irmãos, não deve estar em nós e nunca deve estar. A nossa força tem uma fonte, e essa fonte é celestial. É dessa fonte que precisamos beber. Vamos perseverar, irmãos, mesmo em dias difíceis. O futuro nós não sabemos o que ocorrerá, mas sabemos pela palavra do Senhor que nos aguardam dias duros. Dias duros para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, até a volta do Senhor Jesus, irmãos. Isso não vai retroceder. Não nos enganemos, isso vai piorar. É fundamental, irmãos, que a nossa fé esteja bem fundamentada, bem alicerçada. E eu termino a mensagem relembrando aquela mensagem do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: não tenham medo daquele que fazem o corpo perecer. Não tenham medo do torturador. Não tenham medo. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. O corpo não tem problema. É pó, voltará a ser pó. E há de ressuscitar glorificado. E habitaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor nos traga consolo, que o Senhor nos traga conforto. E que o Senhor nos prepare a nós, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, com fé, porque é nessa perseverança que salvaremos a nossa alma. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.